Bíblia aí, meus irmãos, e abra comigo em Êxodo, capítulo de número 5, rapidamente. Êxodo, capítulo de número 5. Eu sem perceber, na verdade, a gente percebe depois, que eu estava caminhando nas terças-feiras, às vezes trazendo algo relacionado ao Antigo Testamento, e sem perceber, às vezes, no Novo Testamento. E eu percebi durante essa semana, isso tem sido constante. E vem de encontro a uma realidade que o Senhor tem posto no nosso coração, que é sobre um direcionamento que o Senhor tem trazido a cada um de nós, porque nós entendemos que é vontade de Deus, irmãos, que todo cristão possa ser um cristão amadurecido, como a gente aprendeu no Seminário Teológico Carisma, seja um filho maduro, um ruiós. E isso, irmãos, com certeza é do desejo de Deus que todos nós tenhamos e vivamos debaixo dessa realidade. E antes de a gente ler o texto, eu só quero, assim, já poder trazer um norteamento no seu coração, é que a gente tem sempre falado sobre essa questão da maturidade, sobre quando a gente recebe uma palavra da parte de Deus, quando o Senhor já nos traz um direcionamento, quando a gente já entende. Por isso que eu sempre tenho dito e repito, o culto fé, ele é um culto para crente, irmão. Para crente, para aquela pessoa que já viveu algo com o Senhor, para aquela pessoa que já experimentou de algo com o Senhor, né, e deseja dentro dessa realidade poder romper um pouco mais. Então, assim, para o nosso crescimento, irmãos, com certeza você está no lugar certo, no nome santo de Jesus. Êxodo capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 10, se faz necessário eu ler, diz assim, ó: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Verso de número 6. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota, eles estão desocupados e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não fornecerei mais palha para vocês. Amém, meus irmãos? Gente, é de uma forma muito clara que esse texto se trata de algo muito conhecido para todos nós como igreja. E outro dia nós estávamos falando sobre algumas realidades que já vivemos na nossa caminhada com o Senhor. Por isso que eu sempre friso a importância de que esse culto ele tem essa finalidade, trazer uma base, um alicerce para a nossa caminhada com o Senhor. E quando a gente começa a trazer algumas realidades dentro dessa nossa caminhada, é porque nós precisamos ser bem analíticos em muitas delas hoje. É porque
as realidades que a gente esteja vivendo, irmão, possam ser como essas realidades que nós acabamos de ler, aonde possam nos causar opressão e dor, porque essa narrativa bíblica é Deus e Arão trabalhando juntos para retirar os hebreus de um lugar aonde o próprio Deus outrora os tinha colocado. Olha como é que isso é interessante. O texto que nós lemos, irmãos, ele é um texto que hoje o povo de Deus, dentro dessa realidade, ele está passando por momentos muito complicados, momentos difíceis, sendo afligidos, como nós acabamos de ler. Mas, assim, já de antemão, eu quero trazer essa realidade para o meu e para o seu coração, e para que você possa estar atento ao que está acontecendo. Por quê? Porque esse lugar que Deus chama Moisés e, consequentemente, Arão para libertar o povo dessa aflição, é o mesmo lugar aonde Deus chama José para ir para lá, depois de uma peste, depois de uma fome que assolava Canaã, e, consequentemente, vai Jacó e todos os seus filhos. Então, assim, só para que você entenda de uma forma muito clara, é preciso nós estarmos muito atentos com o que o Senhor quer fazer conosco, essas mudanças que sempre aparecem tentando nos direcionar. Por quê? Porque quando a gente lê esse texto, no primeiro momento a gente fala, não, tem que sair mesmo. Pergunta, é ou não é difícil sair de um lugar onde, um lugar que um dia foi o próprio Deus quem nos levou? Sim ou não, irmãos? Sim. Sim. O Egito, irmãos, nós conhecemos de forma muito extraordinária. O Egito ele vai tomar destaque nesse relato quando os irmãos do então sonhador José o vendem para uma caravana de ismaelitas, que levava iguarias e outras especiarias para o Egito. Depois de o terem jogado em uma cisterna, a pedido de seu irmão Judá, eles, com medo de matar, vamos vender. Consequentemente, ele vai ser vendido para lá, vai para o Egito como escravo, chega lá, você conhece a história, ele vai para a casa de Potifar, e ali, irmãos, ele vai passar por um sofrimento terrível. E esse relato a gente pode encontrar lá em Gênesis capítulo 37, do versículo 24 ao 28, nós conhecemos essa história. Mais do que conhecemos, já vimos diversas vezes na Record essa série, essa novela, seja lá como a gente pode dizer, a forma que a gente viu. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero enfatizar desde já, irmão, que é muito difícil nós sairmos de um lugar, deixarmos certas situações que outrora foi o próprio Deus quem nos deu ou que nos levou. Amém, irmãos? Quando José já é governador, ele já está bem estabelecido lá no Egito, Jacó vai levar toda a sua família para lá, como a gente falou agora há pouco. E aí eu queria muito que você lesse comigo, rapidamente, só para a gente contextualizar, Gênesis capítulo de número 46. Pega aí rapidamente, do verso 3 e 4. Gênesis capítulo de número 46. Verso 3 e 4 vai dizer assim: então disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Eu faço questão de ler esse texto, irmãos, porque eu quero que você entenda a importância de estarmos atentos. Por quê? Porque eu preciso enfatizar essa realidade de mudança, irmão. Porque é muito duvidoso, às vezes, cara, mas por que eu tenho que sair de tal emprego? Por que eu tenho que sair de tal faculdade? Por que eu tenho que abandonar tais amizades? Por que eu tenho que mudar de cidade? Se foi Deus que me colocou ali. Nós acabamos de ler
que foi o próprio Deus quem leva Jacó e toda a sua casa para lá. Então, assim, já de forma bem simples e de forma introdutória, eu quero que você entenda. É preciso você estar atento se Deus deseja mudar você de alguma forma, seja geograficamente, seja de patamar espiritual, seja de cidade, seja de emprego, seja lá como for. Se o Senhor deseja mudar você, mas Jackson, mas foi Deus quem deu. Nós acabamos de ler que foi o próprio Deus quem leva Jacó e toda a sua casa. Mas nesse texto que nós acabamos de ler de Êxodo 5, é o próprio Deus quem vai tirar. Amém? Então nós precisamos estar atentos com as mudanças geográficas e espirituais, que o Senhor possa nos direcionar a cada um de nós. Sabemos que é difícil abandonarmos um local que foi o próprio Deus que nos levou, irmão. Irmãos, eu vivi algumas realidades em outra igreja que eu congregava, e eu louvo a Deus por aquilo que eu vivi, me fez crescer muito, irmão. Mas é muito interessante, e eu não sei se você pode ter essa mesma realidade que eu tive, não sei, mas irmão, eu cresci nessa igreja, dentro dessa realidade, em 2 anos, o que eu não cresci em 10 em outro lugar. Talvez porque eu estava com medo de mudança, talvez porque eu não me entendia, mas foi Deus que me trouxe, foi o Senhor que me trouxe, e eu não me entendia isso. Então nós precisamos estar atentos para essa realidade. Por quê? Porque eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor tem uma palavra de libertação para você, e você precisa estar atento diante dessa realidade. Amém, meus irmãos? Não podemos ser pegos distraídos, ainda mais quando o local está nos causando sofrimento e dor, como no caso dos hebreus, que estavam sendo oprimidos pelo faraó, que não teve ou não quis ter o conhecimento sobre José. A gente não sabe. Amém, meus irmãos? Então, dentro dessa realidade, eu quero compartilhar com os irmãos o tema da minha mensagem, que é: deixe o meu povo ir. Deixe o meu povo ir. O versículo é o versículo de número 1, que nós lemos agora há pouco, em Êxodo capítulo de número 5. E isso é muito interessante, porque essa fala do próprio Deus, através da boca de Moisés e Arão, irmãos, isso é interessante, vai se repetir por diversas vezes, porque era Deus declarando essa palavra, que eles estavam livres para ir, eles estavam dentro dessa realidade de liberdade, mas eles não estavam atentos para a mudança que o Senhor estava determinando para a vida de cada um deles. E então aqui, eu quero, de forma muito concisa, muito simples, mas muito direta, irmãos, trazer alguns alardes, alguns alertas, para que nós possamos tomar para nós o texto que nós acabamos de ler. Por que eu estou falando isso? Porque é dentro dessa realidade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre essa opressão que Faraó vai determinar para afligir o povo de Deus. Logo, eu quero que você entenda. Você tem uma palavra, sim ou não? Sim. Eu sei que você tem uma palavra. Pergunta: você acha mesmo que Faraó vai deixar você sair sem tentar se opor sobre a sua vida? Sem tentar fazer o que ele fez com o povo de Deus? O que ele fez? Quando Moisés vai diante dele e fala: tu precisa liberar o pessoal, liberta o povo para que eles possam sacrificar lá no deserto. O que Faraó vai fazer? Reúne os capatazes e fala: eles estão com tempo, bora afligir eles, para que eles não caiam nessa mentira. Então, hoje, irmão, de uma forma muito simples, eu quero trazer para você a oposição de Faraó, como meu primeiro tópico dessa mensagem. E eu quero gastar muito tempo, todo o tempo que eu tenho, eu quero gastar dentro dessa realidade, porque infelizmente, irmãos, eu sei, assim como outrora eu vivi assim, muitos irmãos, muitas irmãs não estão conseguindo romper no Senhor por conta dessa oposição que Faraó tem determinado sobre o povo de Deus, mesmo que o Senhor já falou: pode ir. Mesmo que
o Senhor já determinou uma palavra de vitória sobre a sua vida. Mesmo que o Senhor já falou que a sua casa seria uma bênção, que o seu ministério seria uma bênção, que a sua empresa seria uma bênção, que o seu casamento seria uma bênção, e você, não sei porquê, talvez por uma orientação errada, por estar distraído, não entendeu que Faraó não ia deixar você sair tão simples como você sempre pensou. Amém, meus irmãos? O fato de recebermos uma palavra da parte de Deus não nos isenta de recebermos retaliação por parte do nosso adversário. Sendo assim, eu gostaria de lhes trazer algumas ações que podem estar tentando nos distrair ou nos tirar do propósito. Possa ser que algumas dessas estejam tentando lhe paralisar. Amém, meus irmãos? Sabemos que, de uma forma bem simples, o nosso adversário se opõe a tudo o que o Senhor nos propõe. Eu vou repetir. O nosso adversário sempre se opõe a tudo o que o Senhor nos propõe. E nós precisamos, irmãos, estar com os ouvidos aguçados para que a gente não possa ser pego dentro dessa realidade que Faraó oprimiu, afligiu, escravizou e colocou mais peso sobre o povo de Deus. Sendo assim, precisamos estar atentos com as suas artimanhas e formas de tentar nos parar. E dentro dessa oposição, eu quero ficar que para mim é a mais pesada de todas, que se encontra aqui em Êxodo, capítulo de número 5, versículo de número 6 ao 9, que vai dizer assim, meus irmãos: naquele mesmo dia, depois de Deus já ter determinado a saída do povo, naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e os seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes traziam. Não diminuam a cota. Eles estavam, meu Deus, desocupados, e por isso gritavam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviços a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras de mentiras. Irmãos, dentro dessa realidade da oposição de Faraó, eu quero destacar uma que eu acho que muitos de nós, irmãos, estamos sofrendo hoje. Impor mais serviço para que se mantenham ocupados. Impor mais serviço para que nos mantenham ocupados. Irmãos, hoje muitas pessoas estão abrindo mão, ou até mesmo perdendo o seu chamado. E não é porque eles não têm uma palavra, como eu disse no princípio, irmãos, mas porque estão tendo uma vida de sobrecarga imposta pelo Egito. Irmãos, você não precisa ser formado em teologia para entender que quando a Bíblia coloca um exemplo, Faraó como um inimigo do povo de Deus, como uma realidade satânica, irmãos, como uma realidade que ainda hoje é estabelecida sobre a igreja, a perseguição, a opressão, a aflição, esse trabalho de tentar impedir que você saia e tenha uma vida livre. E é exatamente isso que Faraó vai fazer. Ele vai colocar sobrecarga sobre você, vai colocar um peso maior. E aí você diz bem assim: Jackson, mas trabalho não é de Deus? Claro que é, irmão. Claro que é. A gente aprendeu nos 7 dias da nossa conferência que culto é cultivo. Avodá no hebraico é trabalho, é serviço, é ministério, a gente sabe. Mas o nosso adversário, irmãos, ele simplesmente não nos deixa sem se opor a isso, e ele não só põe sobre nós, irmãos, um peso, ele põe um sobrepeso. Eu expliquei outro dia, e eu sempre falo isso, eu aprendi isso a ser extraordinário, e de uma forma muito simples eu quero mostrar para você o que é sobrecarga, só para que você entenda.
É uma história simples, curta, mas que pode direcionar você. Era um senhor que carregava pedras, uma sacola de pedras num ombro, e andava em uma estrada. E passou um outro senhor que vinha numa carroça, puxada, claro que por um animal, e aí ele vê o senhor carregando pedra no ombro, e vê ele muito cansado, e fala bem assim: você não quer ajuda? O senhor, claro que cansado, fala: óbvio que eu quero. Então sobe aí. Sobe com a pedra dele na sacola, ele e a pedra dele, e aí ele sai andando, Marcelo. Quando aquele que deu a carona olha para trás, sabe o que ele vê, irmão? O senhor sentado ainda com a pedra no ombro, mesmo sendo levado na carroça. É isso que ocorre nos dias de hoje, irmão. Muitas pessoas estão carregando sobrecarga. E é isso que Jesus diz, irmão, quando ele vai falar lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Põe para mim aí rapidamente, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo de número 30. Consegue colocar aí? Vai dizer assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Quem pôs sobrecarga foi Deus? Claro que não, irmão, o sistema faraônico. E essa realidade ainda está estabelecida hoje para tentar fazer com que você não acredite que você está livre, irmão. Aí você diz bem assim: Jackson, é possível o nosso adversário me impedir de tentar sair, mesmo eu vivendo pela graça? Põe para mim aí rapidamente, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 18, eu acho isso extraordinário, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18. Coloca aí. Paulo, tá, irmão? O maior plantador de igreja, o maior cristão depois de Jesus. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Irmão, eu quero que você saia daqui com esse entendimento. O fato de você ter uma palavra da parte de Deus, e eu creio que você tem, não lhe isenta de Faraó tentar lhe parar. E hoje, como nós estamos acabando de ler, hoje, a forma mais clara que ele faz para tentar lhe parar, irmãos, é colocando mais trabalho sobre a sua vida. Irmãos, se você está carregando sobrecarga, irmão, não é o jugo que Jesus determinou para você, como nós acabamos de ler. Ele sempre tentará nos impedir. É claro que ele vai se levantar para cair. Quantos creem que é assim? Amém, irmãos? Ele vai se levantar para cair. Mas o que não podemos é achar que nós não precisamos nos posicionar diante de tal oposição, irmão. Não, eu preciso de mais, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E às vezes a gente não é feliz com aquilo que o Senhor já nos tem dado, consequentemente acarreta mais trabalho. Irmão, outro dia eu escutei um pastor, que ele é muito renomado no Brasil, eu amo muito ele é um pastor para casais, eu gosto demais dele. Ele falou assim, que uma vez ele estava tendo uma desavença com a esposa dele, porque ele só tinha um carro. E aí ele, como pastor, tinha que cuidar das coisas de homem e as coisas da igreja, mas ela também precisava cuidar das coisas de mulher. Vamos colocar que ele cuidava da igreja e das coisas do Hero, e a esposa dele do Shine, e as coisas da mulher e também das coisas da igreja. E aí ela falava assim, mas não vai dar, porque você acaba que meio que me impede de ir para um lugar e para o outro. O que ele pensou? Então a gente está precisando do quê? Mais um carro. Pela lógica, irmãos, é o que muitas pessoas estão fazendo hoje. Porém, o que vai acarretar? Agora, ele ia para um lado e a mulher dele ia para o outro. O que aconteceu? Dividiu. Aí então ele já não tinha mais tempo para a mulher, ela não tinha mais tempo para ele, dentro de uma realidade tão simples, irmãos, sobre uma carga que foi colocada sobre a vida deles. Nós não podemos, irmãos, ceder às opressões, irmãos, e oposições do nosso adversário. Você precisa estar atento, irmãos, se aquilo que tem estado sobre os seus ombros, irmãos, tem trago descanso ou aflição sobre você. Nós não podemos perdermos, irmãos,
aquilo que o Senhor já determinou para cada um de nós. Quando Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, que nós acabamos de ler, é um convite feito pelo próprio Senhor para que nós venhamos tomar o jugo dele, que é o quê? Pesado e sobrecarregado? Não, irmão, é leve e suave. E não o jugo de Faraó. Quem direciona você? Faraó, Deus. Esse sistema faraônico do Egito que ainda está implantado até hoje, irmão. Irmão, simples, o mundo jaz no maligno. Não temos para onde correr, essa é uma realidade. Onde o sistema, irmãos, tem sempre tentado impor sobre nós mais carga para que a gente não possa, como diz o próprio texto, eles estão desocupados, por isso que eles estão pensando em sacrificar lá fora. Nós precisamos, irmãos, rever se aquilo que está sobre a nossa casa, irmãos, é realmente necessário. Precisamos, irmão, de uma forma muito clara. Isso é particular, é a minha realidade, tá bom, irmão? É a minha realidade. E como nós aprendemos no carisma, testemunho não é doutrina. Testemunho não é doutrina, irmãos. Mas eu preciso compartilhar com você. Eu, irmão, decidi no meu coração, irmãos, claro, diante de uma palavra de libertação, uma palavra de liberdade que Deus colocou a nossa casa, eu falei, Senhor, faz em nós o que o Senhor tem para fazer. E eu vou viver de acordo com aquilo que o Senhor determinou. Então, antes de acontecer algumas situações dentro da nossa casa, o Senhor já tinha me alertado que aconteceria. Porque Ele estava me levando para essa liberdade. Só que a gente vendo o sistema faraônico, esse sistema egípcio ainda estabelecido na sociedade, a gente sempre se preocupa com muitas coisas, irmãos. E aí pensa em trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Pensa em, meu Deus, eu preciso ter tal coisa, eu preciso trocar de carro, eu preciso ter um carro, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Quando na verdade, irmãos, aquilo ali é só algo que o meu coração está desejoso. E o interessante, e aí eu aplico dentro dessa sobrecarga que tem sido posta sobre cada um de nós, irmãos, para nos manter ocupados, se você colocar a sua esperança dentro de uma realidade de comprar um carro e trabalhar muito para ter, paz, meu irmão, novidade. Quando você conseguir, você vai querer outro. E aí quando você querer outro, você vai querer um maior. E aí depois quando você tiver o maior, você vai querer outro. E aí vai dar para o filho, aí vai, irmão. Nesse ciclo de trabalho, não dorme. E a consequência é o quê, irmão Jacques? Adoece espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Tem esse monte de problemas, esse monte de crise de ansiedade, depressão, um monte de realidade. Te pergunto, quem pôs isso? Deus? Óbvio que não, irmão. Nós precisamos estar atentos à oposição que Faraó tem determinado sobre o povo do Senhor. Amém, meus irmãos? Quantos creem que nós vamos sair daqui, irmãos, com essa palavra? Deixe o meu povo ir. Nós vamos sair daqui livres, irmãos, entendendo que quem governa a minha vida e a sua vida é o Senhor Jesus. É o que Ele disse, não é o que Faraó diz. Amém, meus irmãos? Ele vai tentar nos oprimir, nos afligir, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Só para a gente sair aqui para ir para o próximo tópico, irmão, eu acho isso aqui extremamente interessante. Muitas pessoas, irmãos, como eu acabei de dizer, estão adoecendo, física e emocionalmente. Eu trago só essa frasezinha para que você possa refletir para a gente sair daqui. Se está pesado, não é o fardo de Jesus, irmão. Reveja isso. Reveja isso. Já falei aqui e vou repetir. Irmãos, a obra do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores, irmãos. Se você está cansado, irmão, você está fazendo a sua obra, não é a obra de Deus. Se você está
Se está tendo problema no casamento, irmãos, é porque você está fazendo do seu jeito, não está fazendo do jeito de Deus. Se a criação dos filhos, irmãos, tem dado problema, porque você está fazendo segundo o seu jeito, segundo a sua psicologia, não diante da orientação dada por Deus. Faraó não pode governar a nossa casa, Faraó não pode determinar quem governa a nossa casa. Amém, meus irmãos? Sabemos que Deus, irmãos, queria punir o Egito e não tem para onde correr. Põe para mim aqui, Êxodo capítulo 7, versículo de número 3, rapidamente. A gente já vai para a quarta praga, né? Que vai dizer assim, ó: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Não tem para onde correr, irmãos. O Senhor queria punir o Egito, queria punir Faraó. E aqui dentro dessa realidade, irmãos, eu queria mostrar para você a segunda trava que Faraó tenta impor a cada um de nós. Põe para mim aqui Êxodo capítulo 8, versículo 27 e 28. Eu estou partindo para o final, irmãos. Êxodo capítulo 8, versículo 27 e 28 vai dizer assim, ó: temos de ir a caminho de 3 dias ao deserto e ofereçamos sacrifício ao nosso Senhor, ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. 28, irmãos, olha como Faraó é canalha. Isso aqui é extraordinário, olha isso, irmãos. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto, como Deus tinha determinado. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. A segunda realidade, irmãos, é: não vá muito longe, irmãos. Hoje muitas pessoas não estão conseguindo viver debaixo da ordenança dada pelo Senhor, porque ainda estão aprisionadas dentro de limitações determinadas pelo nosso adversário, onde ele não tem jurisdição. É só mentira, irmãos. Afinal, o Senhor já nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas olha o que ele vai fazer. Ele vai falar assim: poxa, já que eu não vou conseguir segurá-los mais, vai lá, mas não vai muito longe não. Sabe, irmãos, Faraó vai tentar nos limitar. O famoso vai, mas volte. Eu vou descrever essa realidade de uma forma muito simples. Sabe aquela pessoa, irmão, que vem à igreja, canta as canções juntamente com o louvor, se anima nos domingos, sente o mover, mas ainda não teve o entendimento completo do que é Jesus suprir todas as suas necessidades e acaba caindo na mentira do diabo? Qual, irmão Jackson? Para ser crente você pode pode continuar fazendo algumas coisas. Afinal, você nunca conseguirá ser cristão como os outros. Sabe, ele fala bem assim, ele solta a rédea, mas ele tenta puxar de volta, irmão. E aí ele não deixa as pessoas irem de vez. Irmão, infelizmente muitas pessoas não conseguem se firmar porque acreditaram nessa mentira dele. Irmão, nós temos uma palavra de vivermos uma vida de liberdade. E nós não podemos cair nesse conto satânico, irmãos. Não, vai só os domingos para a igreja. Para quê a semana toda? Sabe, vai só para a igreja mesmo, não serve nenhum ministério não participa de nada não. Tu sabe que se tu for lá, tu vai ter um monte de problema. Eu já tive 15 anos de vida de igreja, eu sei como é que é, isso daí é tolice. Gálatas capítulo 5, versículo 1 vai dizer assim, irmãos: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes, irmãos, e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Não existe negócio com o diabo, irmão. Não existe negócio com o Faraó, irmãos. Precisamos dar um basta em tudo aquilo que ele tenta nos aprisionar, nos oprimir. Não podemos ceder a nada que o nosso adversário tente impor a nós.
nós somos comprados pelo Senhor, irmãos. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, o texto é conhecidíssimo, irmãos. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Irmãos, você nasceu para ser livre. Existe uma palavra sobre a sua vida de liberdade. O diabo vai oprimir, vai tentar lhe enganar dentro dessa realidade faraônica, irmãos, mas nós não podemos acreditar na mentira em nada imposto para ele. Tu tem que se matar para trabalhar, Jackson, porque senão vai faltar. Irmão, contei isso aqui, eu preciso contar de novo. Irmão, eu estava sem dinheiro, como muitos de nós sempre acontece. Isso daí não aconteceu há 100 anos atrás não, irmão. Sempre, vez ou outra, acontece. Só que as primeiras experiências que o Senhor vai fazendo com que a gente viva do maná diário é extraordinário. E a gente não tinha dinheiro para comprar pão, irmão. Eu, Suzane e os meus 2 filhos. Cabeça preocupada, e a gente sempre tenta fazer de tudo. Por isso que muitas pessoas se enfiam dentro de tantas realidades. Vão jogar no tigrinho, vão se meter no agiota. É tanta tolice porque a gente não confia no Senhor. E eu, irmão, eu dei um baixo. Falei, não, Senhor, se o Senhor promete que vai cuidar, eu vou confiar. E a barriga gelava. E aí eu me lembro que eu trabalhava no 3º turno numa empresa, numa cervejaria. E eu, de cabeça baixa, ia para casa. Quando eu levanto a cabeça, eu olho para a porta. Na maçaneta da porta, irmão, tinha uma sacola de pão. Exatamente aquilo que estava faltando para a minha vida. E eu me lembro que eu fiquei, meu Deus, claro que o Senhor pode ter enviado alguém, Deus tocou no coração de alguém para levar essa sacola e colocar lá, sem a gente nem saber, porque o Senhor pode fazer qualquer coisa. Mas quando eu entendi que eu tinha uma palavra e que eu não podia acreditar nas mentiras do diabo, irmão, eu dei um basta em tudo aquilo que ele tentou determinar sobre a minha vida. Irmão, guarde isso. Faraó, o nosso adversário, diabo, ele é transgressor. Ele não respeita nada, ele vai sempre tentar colocar mentiras sobre a sua casa. Sempre, irmão. Rapaz, para com esse negócio, é só para fulano, não é para ti não. Vai lá, sacrifica, mas volta, não vai para longe não, porque ele não quer te perder, irmão. Porque ele sabe que quando você tiver esse conhecimento, souber dessa oposição dele, meu irmão, você vai viver uma vida para a liberdade, como nós acabamos de ler, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ter uma vida livre, sem preocupação, sabendo que é o Senhor quem nos supre, é o Senhor quem cuida. Existe uma palavra de liberdade para exercermos o chamado para o qual o Senhor nos chamou. Existe, irmão, já foi dada. Deixa o meu povo ir e a gente vai. Nem Faraó, nem nada pode nos parar. O fato de Faraó se opor, irmão, a cada um de nós, não pode nos parar. Pois existe um Deus que já determinou a nossa saída, irmãos. Irmão, a sua casa é uma bênção. Falta só posicionamento para você deixar de acreditar nas mentiras. O chamado é para fulano, eu tenho vergonha. Irmão, nós acabamos de ler o texto de um cara que disse, eu sou pesado no falar, irmão. Se você tem uma palavra, você precisa caminhar dentro dessa realidade. O que não pode, irmãos, é achar que Faraó não vai se opor, porque vai, mas vai cair em nome de Jesus. Precisamos estar atentos. O nosso adversário, irmãos, ele não respeita nada, nada. Vai sempre tentar. Me lembro, irmãos, a gente teve uma situação na nossa casa. Eu desviei no ano de 2011, 2012. Passei um ano afastado do Senhor, misericórdia. Pior momento da minha vida. E aí eu me lembro que a gente chegou num nível de opressão bem pesado, que os brinquedos da minha filha falavam sozinho. Outro dia eu conto essa história para você. E a gente não entendia muito sobre batalha espiritual, me lembro como se fosse hoje. E aí então o Senhor ministrou no nosso coração sobre ter coragem. Irmão, eu andava de madrugada na minha casa e colocava a mão assim na porta, na janela, e a gente não tinha óleo ungido. Peguei óleo de cozinha mesmo, coloquei na mão e consagrei, não queria nem saber. Fui lá e determinei, falei, nessa casa aqui não.
A minha casa foi comprada pelo sangue de Jesus. E comecei a determinar, irmãos, comecei a declarar que a minha casa tinha sido restaurada pelo Senhor, que a minha casa pertencia ao Senhor, irmãos, porque Ele vai tentar, irmãos, colocar medo, vai tentar oprimir, vai colocar realidades difíceis para que você venha desistir. Tá, é minha esposa, é uma verdade isso, irmão. A nossa casa era de madeira, que eu me lembro bem, amor. Ainda ficou minha mão marcada com óleo assim na janela. Mas Ele nunca mais tentou nos oprimir, irmão. E você sabe que nessas batalhas, quando você ora, você está de joelho, você sente aquela presença negativa, você sabe que não é o Senhor, mas você determina e Ele vai embora, porque Ele tem que bater em retirada, irmão. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que não pode, irmãos, é você pensar, irmãos, que pelo simples fato de você ter uma palavra, Ele não vai se opor, Ele vai se opor. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que você vai entender e vai se posicionar, que a partir de hoje, irmãos, nós viveremos a nossa vida de liberdade como Cristo nos libertou. Chega de se matar trabalhando, irmãos. Se for Faraó, irmão, consulta o Senhor. O Senhor vai colocar no teu coração. Se está demais, irmão, como Ele disse, está com tempo. Está com tempo. Deus pode suprir a sua casa, irmãos. Deus pode cuidar da sua família. Não precisa, nós não precisamos estar nos matando como muitas pessoas, como o próprio texto dos evangelhos diz. Nós não podemos juntar tesouro nessa terra, meus irmãos. Não estou te falando que ser rico é pecado, eu nunca falei isso, irmão. Mas você não pode adoecer. Você não pode colocar as coisas desse mundo acima das coisas do Senhor. Se nós temos uma palavra, irmão, nós precisamos entender que o nosso adversário se opõe, mas ele se opõe para cair. Amém, irmãos? Finalizo. Não podemos vacilar. Amém, irmãos? Ele vai mentir, vai tentar de todas as formas nos impedir, mas nós já vencemos pelo nome de Jesus. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção, mas desde já eu quero que você faça essa oração comigo. Se essa palavra veio de encontro ao seu coração, se você entende que você está vivendo dentro de uma realidade de sobrecarga, muito trabalho, eu não tenho tempo, Jacques, para participar de nada na igreja, e mesmo assim, irmãos, você não tem conseguido solucionar os seus problemas. Eu cheguei nessa igreja e eu falei assim para o Senhor, uma oração, eu fiz assim, falei isso, Odes, falei isso. Eu falei, Deus, eu queria que o Senhor me fizesse ganhar mais. Falei isso aí. A nossa igreja ainda era virada, estava sentada no sábado, a igreja fez 2 anos nesse dia. O Senhor falou para mim bem assim, a partir de hoje eu vou te ensinar a viver com menos. E desde o dia que eu acreditei nisso, irmãos, nunca mais faltou nenhum recurso para minha família, porque na minha mentalidade eu precisava ter mais. Ele me educou a viver com pouco que eu tinha, e não faltou, irmão. Irmão, só precisa de um pouco, irmão, de azeite na botija para o Senhor fazer o milagre. Coloca a mão no seu coração. Nós vamos louvar ao Senhor, mas eu quero que você faça essa oração ao Senhor. Quero que você peça perdão do Senhor se você não estava atento, se o nosso adversário, se Faraó, se o Egito tentou oprimir, está oprimindo você dentro de sobrecargas, muito trabalho. Eu quero que você diga para ele, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, porque nós acreditamos mais naquilo que o mundo diz do que a Tua palavra diz, Senhor. Nós acreditamos, Pai, nessa realidade faraônica, Senhor, egípcia, que tem sido imposta, Pai, dentro da nossa casa. Nós não queremos viver uma vida de sobrecarga, Senhor. Nós queremos descansar no Senhor, porque nós cremos que é o Senhor quem supre todas as nossas necessidades, Pai. Que todas as vezes que o nosso adversário tentar, porque ele vai se levantar, mas ele vai se levantar só para cair, Senhor. Nós declaramos sobre a vida dos Teus filhos, Pai, liberdade, Senhor. Liberdade como o Senhor determinou, Pai, para que o Teu povo possa viver, Senhor, verdadeiramente, Senhor, guardada e conduzida, suprido, Senhor, pelo Senhor, que é o Deus da provisão.
Essa é a nossa oração, Deus. Esse é o nosso pedido, Pai. No nome de Jesus, quero convidar você a receber essa canção como ministração ao seu coração.